Fala, Alberto. Boa noite. Só melhorar aqui, acho que ver se a luz melhora aqui. Manda bronca. Hoje é o dia da galera do Breu. Todo mundo aqui no Dark. Roupa escura, Tá escuro, deixa eu melhorar aqui. pouca iluminação. Aí, melhorou, né? Melhorou bastante. Boa noite. Deixa eu chamar o restante da galera. Beleza. Vou convidar aqui o Collector. Léo Stefânio. Depois tinha que fazer a live do Vitor fazendo as imitações legalizadas e ilegais também, não autorizadas. Seria bom também. Que é isso todo mundo, né, cara? Não, mas aí o pessoal tem que... A gente tem que fazer uma live só pra imitação, né? Não, Caraca, velho. Galera, Muita gente. existe... Fala aí. Vou fazer um spoiler que a galera não sabe. O Vitor fica pagando aí de Batman mal-humorado nas caras dele, que ele faz os vídeos. Não sei o quê. O cara é mó gente boa, ele é mó zoeiro. O povo não sabe daquele meu lado de stand-up. O povo não viu meus 10 segundos no stand-up ainda. Pois é. Porque a persona do... Porque, é claro, você faz o trabalho que é pautar, ter evidência e tudo mais, mas existe a persona que a gente usa no vídeo, né? Claro. É aquilo, né? Nossa, meu volume tá no máximo, não tô te ouvindo. A galera vê o negócio da internet, mas a gente é muito mais que a internet, pessoal. Cara, eu não tô conseguindo colocar o Collector aqui e o Nicolas também não... Fala, Collector, manda um convite aqui pra mim, mano. Não tô conseguindo te colocar, velho. Tô vendo microexpressões no Vitor. Eu vou fazer várias aqui, pessoal. Expressão de peido, disse o Caleb aí, existe também. A gente aí se... Ó, tô te convidando aí, mano. Vê se vai. Ó, os caras retomando minha piada dos 10 segundos. Fala, Diegão. Como é que você tá, meu bruxo? E aí, como é que vocês estão? Tranquilidade. Boa noite. Boa noite, seus lindos. Cara, coloca o Instagram, cara, pra enquadramento, iluminação, é uma bosta. Aí fica tudo direitinho, aí entra no ao vivo, ele muda tudo. Aí eu dei uma arrumada mais ou menos, aí entrou o Collector, aí já saiu tudo, tá mostrando o tempo. Cheguei atrapalhando aí. E aí, pessoal? Galera, eu acho que pra quem não tá entendendo nada, vamos fazer aquela boa e velha, né? Se apresentem aí, Alberto Delisola, Diego Collector, por favor, fiquem aí à vontade. Se apresentem pro pessoal, tem muita gente que já conhece vocês, mas enfim. O Alberto primeiro, por favor. Pô, que honra. Que elegante. Que elegante. Eu vou aceitar a elegância aí do Diego. O Diego já tá todo elegante, né? Se eu soubesse que ele usar essas roupas assim, elegantes, eu tinha me preparado melhor. Não, que isso, pô. Não, aqui é normal, pô. Não posso... Também, cara, coloquei uma camisa de fim de firma aqui, falei, eita. Cara, ele tá com já. Não posso vir pra uma live desse gabarito sem, no mínimo, chegar com uma blusinha de gola. Arranquei a camiseta, coloquei uma blusa, porque, pô, você tá com vocês aí, não tem jeito, né? Ah, louco, cara. Bom, vamos lá. Aí é moral, hein? Eu vou falar, então. Meu nome é Alberto. Eu sou Alberto. Alguém perguntou a pronúncia, né? É Delisola. Alberto Delisola. E eu sou professor de psicologia e de hipnose. E o mais curioso é que eu trabalho com um tema que, em geral, as pessoas que gostam são pessoas que não gostam nada de evidência. E curtem coisas como saber a personalidade olhando uma foto. Depois o Vitor pode falar disso, né? Você olha a foto e sabe a personalidade da pessoa. Tem umas coisas muito loucas, né? É foto, é olhar para cima, para direita, nossa. Mas enfim, então o Alberto, como eu, trabalha na linha da magia, mas é um cético. É assim que a gente se define. Né? Exatamente. Eu tô olhando para a esquerda aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que alguma coisa à minha esquerda caiu, no máximo. Porque de evidência científica não tem nada. Zero. Aqui, vamos lá. Diegão, vamos lá. Já cheguei. Ô, Vitor, só uma coisinha rápida. Ô, Vitor, coloca o tema da live e fixa o comentário do tema da live, porque as pessoas entram e conseguem saber. Boa. Putz, alguém coloca... Cara, porque para eu digitar aqui vai ficar cabuloso. Por favor, não, mas você só consegue fixar, eu acho, o seu comentário. Certeza que você fixar os outros?
Tá, então vamos lá. O Diegão vai se apresentando aí, eu vou digitando aqui. Fechou. Então, pessoal, eu sou o Diego Collector. Hoje a gente desenvolve um trabalho no YouTube, nas nossas mídias, acerca de segurança. Eu tive a oportunidade também de estudar no PEG Group. Não sou um Master PhD como um Vitão, mas também me graduei lá com o Paul Ekman, em microexpressões faciais, versão avançada dos módulos. Também tenho curso pela DCSA, que é a Academia de Contra-Inteligência dos Estados Unidos. Enfim, fiz vários cursos dentro dessa área e a gente desenvolve uma mentalidade preventiva para falar de segurança, seja a segurança física ou a segurança digital também. Então, a gente sempre tenta falar sobre esses temas aí das nossas redes. Bola, é isso aí. Eu estava convidando aqui o Neuromágico, não sei se eu não consegui, ele não me mandou nenhuma mensagem no WhatsApp, pelo que eu estou vendo, talvez também... Não... Ah, aí ó. Chegou! Aê, era o que faltava para completar aqui. O Neuromágico é o nosso Alok, né, cara? Olha aí, cara, olha esse cara. Nossa, que cai tudo aí. Tá caindo o forninho, Giovana. Cara, eu vou falar uma coisa. Quando eu vi ele pegando o óculos, eu tive a impressão que era aqueles óculos que o bigode era do óculos, sabe? Eu achei que ele ia ter uma frase, sabe? Tipo, já ia esconder. Porque eu não tô já. acostumado a ver o Nicolas de bigode desse jeito, barbudo desse nível, assim. Real. É pandemia, uai. Nicolas, se apresenta pra galera aí, cara, por favor. Você é o último que chegou, então já manda a brasa, fala aí tudo que tu faz. Beleza. Fala, pessoal. Meu nome é Nicolas, eu sou neuromágico. Eu tenho um canal que basicamente visa desmascarar charlatões. Como eu sou um ilusionista, eu conheço muito bem as técnicas que são usadas para enganar as pessoas. Isso me leva frequentemente a estudar o meio religioso. Porque se tem um lugar que tem abuso, é no meio religioso e também o abuso infantil. Então, dentro desse assunto, eu acho que eu posso contribuir para o debate. Show de bola. Bom, galera, de maneira resumida, o pessoal que está chegando aí, fiquem todos à vontade, fiquem todos à vontade. Nós vamos comentar hoje, basicamente, sobre abuso sexual infantil. Para quem não sabe, dia 18 de maio, anteontem, foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes aqui no Brasil. E hoje a gente quer trazer aqui algumas dicas, alguns pontos que podem ajudar quem tem criança na família, quem é pai, quem é mãe, quem é irmão mais velho, tio, tia, vovó. Enfim, se você se preocupa com alguma criança próxima a você, espero que esse papo agregue e muito na sua vida. E que a gente começa falando, como a gente não fez pauta, o que vocês querem falar? Vocês querem falar primeiro do abusador ou da criança? Eu acho que... Olha só, podia fazer democracia. Podia ser democracia e eu voto no Diego para começar. Então, bola tua, Diego. Já que me cederam a voz, eu acho o seguinte, mais importante do que a gente começar falando do abusador ou da criança, é importante falar que, acima disso tudo, é a mentalidade preventiva. A mentalidade preventiva que tem que estar na jogada. Por quê? Quando a gente fala de segurança hoje, pessoal, o Brasil tem uma cultura muito remediativa. O que é isso? O cara espera dar ruim, espera acontecer algo bem ruim, espera dar merda, a palavra é essa, desculpa aí, antes que coloquem um pi, mas espera dar alguma coisa ruim para aí sim pensar em como resolver o problema. Na contra-inteligência, o que é contra-inteligência? Para explicar rapidinho, pessoal, é você pensar 10 passos à frente. Então, eu espero pelo melhor, mas eu me preparo para o pior. Então, a mentalidade preventiva é isso. Então, quando eu estou tratando com crianças, enfim, até mesmo na área de educação, conscientização, a gente tem que trabalhar com a mentalidade de prevenção. Países asiáticos, países europeus trabalham a mentalidade preventiva de uma maneira muito forte. Para quê? Para não precisar remediar depois. Então, acho que já começa por aí, uma pauta para a gente puxar, porque a prevenção vem antes de tudo, entendeu? Cara, eu concordo plenamente com o Diego. Eu só desativei os comentários, pessoal, para o Diego poder falar, porque estava aparecendo na cara dele, tá? Então, para vocês poderem ver a belíssima face do Diego Collector. Eu concordo completamente com o ponto da prevenção. Acho que quando se fala de abuso sexual infantil, a avaliação do comportamento da criança tem que ser algo preventivo, não só, como o Diego falou, na parte de remediar. Então, assim,
Ah, eu vou esperar o meu filho chegar para mim ou a minha filha chegar falando que aconteceu algo. Se você já tem o hábito, já conhece seu filho, já conhece a linha de base do seu filho, já sabe como ele se comporta no dia a dia, você não precisa esperar seu filho vir te falar alguma coisa. Se observou uma quebra no comportamento padrão da criança, você pode perguntar. Ou seu filho, seu primo, seu irmão, sua irmã, enfim, criança próxima. Você sabe que aquela criança é faladora, é sorridente. De repente, naquele dia, ela chegou em casa e ela tá mais quieta que o convencional. Ah, tá mais calada, tá com a cabeça baixa, tá com algum comportamento facial negativo, medo, tristeza, enfim. Vale a pena você perguntar e insistir um pouco na pergunta, né? Porque você observou uma quebra da linha de base. Mas isso tudo também falando da prevenção. Se você não sabe qual é a linha de base da criança próxima de você, seu filho, sua filha, primo, prima, irmãos mais novos, você também não consegue, né? Fica mais difícil para você observar uma quebra da linha de base. Então, acho que é necessário ter consciência da criança ou das pessoas que são próximas a você, né? A linha de base padrão. Isso é um ponto que eu acho que contribui para a prevenção. Porque, assim, o que eu enxergo, o Vitor e os amigos aí também, é que, principalmente, a conscientização, ela parte de casa em até pequenas atitudes, né? Que a gente sempre fala. Oversharing, por exemplo, é um problema muito grande. Porque o que é oversharing, para a galera que está assistindo? É você compartilhar além do que é preciso. E nas redes sociais hoje isso está muito comum. Então, por exemplo, é lógico que o abuso infantil muitas vezes ele vai acontecer dentro de casa, com um parente, enfim. Mas até para evitar situações com pessoas alheias, terceiros, que não são da família, etc., você prevenir, ter essa mentalidade de prevenção e educação acerca do uso digital muda a vida. Tem pessoas que desenvolvem esse trabalho muito bem feito aqui no Brasil. Tem uma moça chamada Gabriela, a Gabi Borges, ela fala muito sobre isso, sobre o quanto as pessoas têm que se conscientizar para trabalhar principalmente a prevenção e mudar a relação delas com as redes, né, com a internet, enfim. Então, acho que não é diferente. Os pais com as crianças com a internet. Tem muito pai hoje jogando o computador na mão do filho e deixando rolar solto. Então, assim, é bem complicado, né? Ah, sim. E a cabeça da criança também é algo muito complexo, né, cara? Eu lembro que no Telling Lies, no Why Kids Lie, do Paul Ekman, fala-se muito assim, a criança mente mais que o adulto, criança mente mais a criança mente mais ou ela mente diferente. A criança ela tem um filtro diferente do adulto, né, na mentira. E o Alberto pode até falar isso melhor que eu, né, da parte da psique da criança, né, Alberto? Quais você vê essas principais diferenças? Inclusive, eu aproveitar essa parte da criminologia, eu não vou falar a respeito porque eu não trabalho com isso, né? Eu posso falar sobre alguns elementos psicológicos que são importantes ser trabalhados. E aí, quando eu falo dessa parte da criança, tem dois elementos que as pessoas costumam ignorar e que são muito importantes. O primeiro é a importância da educação sexual. Porque, na verdade, a pessoa acha que educação sexual é ensinar a criança a fazer sexo. Não, cara. É na educação sexual que vai entender que pegar no pipi não pode, pegar na bunda não pode, que não pode pegar no do colega, porque a criança não tem noção disso. Não tem noção disso. Então, é muito comum a gente ver certas classes sociais, geralmente baseadas em fanatismo religioso, que são contra a educação sexual e não entendem que é sim também papel da escola a educação sexual. Então, esse movimento contra a educação sexual, infelizmente, ele favorece esse tipo de situação acontecer, infelizmente. E segundo ponto, que agora é um ponto que eu acho extremamente complicado, que eu vi alguém comentando aqui no chat alguma coisa, que é o seguinte: criança não tem noção do que é real, do que não é real. Até, cara, ela chegar nos 11 anos de idade, cara, 11 anos de idade, 12 anos de idade, ela não sabe o que é real e o que não é real. Não sabe. Pra você ter uma ideia, como que a memória da criança é falsa, até meus 10 anos de idade, eu tinha certeza que eu já tinha andado de balão. Eu tinha certeza absoluta que eu já tinha andado de balão. E é porque eu tinha um disco do Balão Mágico. O simples fato de eu ter um disco do Balão Mágico, consegui, cara, e eu falava com os coleguinhas que eu já tinha viajado de avião, de balão, tipo, é uma loucura da criança. E aí,
é muito mais importante você ver linha de base da criança do que já sair questionando se ela foi abusada. Porque, na verdade, tem um caso que ficou famoso, todo mundo sabe, que é o da escola base, que aconteceu em São Paulo. A criança, cara, se você pergunta pra ela, fulano de tal, te tocou na bunda? Não. Mas te tocou na perna? Tocou. Talvez você tocar na bunda. Cara, daqui a pouco a criança já não sabe mais. Daqui a pouco ela já não sabe mais. Roberto, tem um caso... Já não sabe o que não é real. E então tem que tomar muito cuidado com denúncia de criança também. Pessoal, a live vai ficar salva. Quem tá mandando no chat vai ficar salva. Foi mal, Alberto, só que a galera tá... Roberto, tem um caso famoso da escola McMartin, que foi em meados dos anos 80, 83, 84. A mãe da criança sofria de esquizofrenia. Segundo o relato dela, o filho estava com dificuldade na hora de ir ao banheiro, que pode sim ser associado com abuso, é um dos sintomas a ser observado. Tá? E a partir desse depoimento começou-se uma investigação pesadíssima, onde as crianças foram altamente sugestionadas a dar testemunhos que conduziam, que levavam a pensar que tinham sido abusadas. Eu li os relatos. Em um dos casos, um investigador chegou com uma garota de 4 anos e falou assim: olha, o professor tal pediu para você tirar a calcinha? Pode falar que sim. E ela, sim, acenou com a cabeça. Pois é, não, e daí para mais. E isso daí, esse foi o maior em tempo e mais caro caso da justiça criminal americana. No final não houve nenhuma condenação, só que até lá já tinham sido destruídas vidas, a escola foi destruída fisicamente, e o pior, estava associado também com casos de satanismo. As crianças relatavam não só terem sido abusadas, como relatavam rituais, túneis secretos. Isso foi bem na época que veio a histeria em torno de abuso ritualístico nos Estados Unidos, que teve a influência da cultura pop, mas teve um livro chamado Michelle Remembers. Esse livro foi inteiro obtido através de recuperação de memória do terapeuta dela. Esse livro foi escrito e nesse livro ela relatava ter sido abusada na creche envolvendo rituais satânicos. Nunca foi comprovado nada, nunca nenhuma informação que ela deu foi confrontada com a realidade, só que se criou um clima de histeria em torno de abuso. Aliás, só vocês lembrarem, quantas histórias envolvendo abuso, e na ficção mesmo, envolvendo abusos ritualísticos, surgiram entre os anos 80 e 90. Um ano depois, foi lançada A Hora do Pesadelo. E vocês sabem qual era a história de origem do Fred Krueger. Entendeu? Cara, você. Isso daí que você falou, Neuro, tem um campo da neurociência, em conjunto com a osteopatia, que estuda como que o corpo se comporta com relação a alguns abusos, a algum tipo de ambientação e contextos. Então, isso você falou de ser vamos colocar assim, alguns sintomas que a criança, né, pode apresentar, enfim, problemas para ir ao banheiro. Isso aconteceu, é um relato de um paciente, inclusive próximo de um grande amigo meu, que ele tinha um cara que sofria de um problema na família, enfim, que não tem a ver com abuso infantil, mas é para vocês verem como que o corpo fala, né? Aquilo que a gente sempre, né, fala sobre microexpressões e... O corpo fala, mas não explica não, viu? Só fala. Só fala. Então, assim, brincadeira. Oh, Olhou para cima, é abusado. Não, olhei para a esquerda. E agora? Me conta aí. Olhou para a esquerda, é vítima de abuso. Exceto se você for invertido. Aí não. Vocês são muito zoeiros. Então, olha só. O cara, ele tinha um problema na família, no qual ele se tornou deficiente. Enfim, ele sentia que ele não estava mais no controle da casa. Então, o que aconteceu com ele? Ele não conseguiu urinar mais, cara. Por quê? Isso, quando a gente vai estudar, né, enfim, falando de instintos e uma série de coisas, você percebe, um ramo da osteopatia estuda isso muito fundo, que a demarcação de território ali não acontecia mais. Então, observar esses sinais, eu acho que talvez na criança, principalmente, né, quando está acontecendo uma mudança na linha de base, como o Vitão falou, eu acho que, cara, é muito eficaz mesmo. Né? Lógico que nem tudo é regra, né? É contexto, mas isso é maneiro de observar.
Sim. O que vocês acham assim de alerta que a gente deve dar para quem está aqui, quem tem irmão, prima, filho, sinais que a criança deve ficar atenta, né? Assim, o que a gente pode falar, como falar para uma criança no que ela deve ficar atenta, né, cara? Como comunicar isso? Tipo, ó, como o Alberto comentou, a educação sexual tem um papel muito grande para desde cedo já suprir várias dúvidas, para já colocar vários inputs ali, para a criança já se ligar no ambiente que ela está. Mas o que vocês acham válido? Ou, eu vou entrar no comportamento do agressor em si, né? Mas ainda falando da criança, o que a gente fala para uma criança dela, né? Como que você vê um ambiente assim? Como que vocês veem um ambiente... Eu vi uma ideia com semáforo, que era uma camiseta com pontos verdes, amarelos e vermelhos. Legal. Os verdes significam, olha, se tocar aqui, tá ok. Se tocar aqui, fique esperto. Aqui não deixe nenhum adulto fora de casa tocar aqui. Isso pareceu interessante, pareceu uma linguagem acessível. Cara, eu nunca tinha visto isso, cara. Que inteligente. Uma camiseta como se fosse um semáforo, pontos. Uma camiseta mesmo. Né? Eu acho que o mais importante é tentar igualar com a cabeça da criança, né? É o que o Alberto falou, porque a mente da criança funciona numa frequência, numa realidade diferente, né? Então, acho que talvez usar métodos pedagógicos, como livros, enfim, uma série de coisas que tentam trazer isso à tona, que eu não sei exatamente se tem algum livro que trate exatamente disso, mas eu acho que seria legal, porque você consegue se colocar no nível da criança para que a criança atinja aquele estado de consciência, né? De, olha, peraí, aqui não pode. É o que o Neuro falou aí. Tem vários desenhos que batem nessa linha. Acho que tinha até episódio da Turma da Mônica, né? Que tentava bater nessa... Realmente falar a linguagem da criança. Eu acho que esse é o cerne, né, Diegão? Tipo assim, a gente como adulto vê a situação, não adianta tentar passar como adulto, né? Pode falar, Nil. Vou falar que o mais importante que incentivar a criança a falar, que é preciso sim, é evitar colocar a criança em situações que isso possa acontecer. É aquela velha questão do ceticismo para todo mundo. Entendeu? As pessoas evitam. Mais importante do que trabalhar remediando, tentando descobrir se aconteceu, é evitar deixar a criança em situações que possa acontecer. Claro que ninguém é onipresente, vai saber o tempo todo qual situação que pode acontecer, mas tem uma série de comportamentos que, se você adotar, você evita bastante que isso aconteça. Sim, eu vejo bastante, por exemplo, como o Diego falou do overshare, né? Compartilhar muita coisa da sua vida, e mais algumas outras noções de segurança básica, né? De camadas de proteção da sua própria casa. Teve o caso, né, do monstro do interior do estado de São Paulo, né, o monstro da bicicleta, aquele cara que vitimizou aí mais de 20 crianças entre a década de 80 e 90. Uma dessas crianças, basicamente, olha como foi a situação, mano. A mãe estava com a criancinha no bar, a mãe era diarista, e ela passou no bar para comer um doce ali com a criancinha de 3 anos e 9 meses, quase 4 anos de idade. E a mãe começou a falar com a criança: minha filha, você não pode ficar chorando, você não pode, a mamãe vai ter que trabalhar, você vai ter que ficar em casa sozinha hoje. Na mesa de trás estava o assassino conhecido como o monstro da bicicleta, né, o Laerte Patrocínio Orpinelli. Laerte Patrocínio Orpinelli puxou papo: não fica com medo, ouve sua mãe sabe o que é bom. E mal sabiam as duas ali que aquele cara tinha ali 15 mortes nas costas. O cara tinha matado 15 crianças entre 3 a 8 anos de idade. Conclusão: o Laerte puxou confiança com a criança, com a mãe, parou ali. Quando a mãe e a criança saíram, ele começou a seguir as duas, claro que sem ser percebido. Viu onde elas moravam, a mãe entrou, deixou a criança em casa. Um tempo depois ela saiu para ir trabalhar. A criança sozinha em casa, adivinha o que ele fez? Ele estourou o portão, que era um portãozinho de gradinha, né, coisinha do interior do estado de São Paulo. Estourou o portão e pegou a criança. A ossada dela foi encontrada 2, 3 meses depois, ali, uns 2, 3 bairros mais pra frente ali. Uns 2, 3 quarteirões mais pra frente de onde ela morava. E aí não dá pra você falar assim, é culpa da mãe. Não é, claro que não. O cara que é mal intencionado tá ali todo dia caçando uma situação dessa. Mas entra muito na prevenção, né? Naquele contexto de lateralidade, né? Contexto situacional. Eu não vou ficar conversando com um estranho que eu vou deixar minha filha em casa sozinha hoje, né, cara? Nada a ver isso daí. Mas enfim. Cara, são protocolos mínimos, né, Vitor? Eu te dou um exemplo, assim. Eu tenho pessoas próximas que já trabalharam em colégio, educação infantil e etc.
E, cara, às vezes uma falha de segurança mínima, um protocolo que é quebrado, que seria qual? Ó, deixar o nome de quem vai buscar a criança hoje na portaria, tá? Com quem tá ali, por exemplo, recebendo, a secretária, enfim, e na secretaria. E aí chega uma pessoa que o nome não tá lá, mas talvez tenha uma relação da rua, assim, com a criança, que cumprimenta um vizinho, etc. E ele consegue levar a criança. Então, assim, são coisas pequenas que a gente não imagina, é por isso que eu falo, a gente tem que criar um protocolo de, às vezes, pensar como um malfeitor, pensar como um bandido, para que a gente comece a tentar entender, entrar um pouco nesse universo, porque a gente não pode se defender se a gente não conhecer como os outros atacam, né? Então, é muito complicado. Né? É complicado demais. Sem fugir muito da temática, mas esse exemplo que você deu de um caso violento, que a pessoa invade, rouba a criança, o corpo é encontrado depois, é raro. Não é raro, claro, mas ele não é a maioria dentro dos históricos de abuso. Ele é uma geralmente alguém que se aproxima... Só para ilustrar o desatenção, só. Exato. Geralmente é alguém próximo a uma figura de confiança, um amigo de o pai de um amiguinho, um líder religioso, um médico, alguém de confiança. Então, tem alguns especiais que mostram todo o histórico, todo o comportamento de um predador sexual, o quanto ele tenta ganhar a confiança primeiro dos pais, para se aproximar. Geralmente não é feito dessa forma agressiva que vai deixar que o corpo vai sumir, entendeu? Geralmente é alguém que vai se aproximando e geralmente são vários abusos com a mesma vítima. Sim. Então, esse caso não é a maioria dentro dos casos de abuso. Geralmente é alguém próximo, alguém de confiança e é recorrente. Sim, sim. Tem aquele problema que eu vejo, que eu comentei antes, é que, por ser alguém de confiança, se não existe educação sexual, a criança nem sabe que é abuso. De fato. Exato. Nem sabe, cara, ela nem faz ideia que aquilo é abuso. Então a gente tem que conscientizar a importância de falar claramente sobre esses assuntos, entendeu? Tem casa que não pode falar de assunto de sexo. E que o pai acha que isso vai estar incentivando, sabe? Só que vai ser a filha que engravida com 13 anos de idade no sofá da casa dele, tipo, namorando, nem falando de abuso, não. Falando dessa questão de... A informação é muito importante, sabe? E aí, às vezes, a criança, voltando para a questão do abuso, ela é abusada. Cara, ela não sabe que aquilo é abuso. Porque nem sempre vai envolver dor para a criança também, não. E tem que ter um esclarecimento. Certo? Às vezes pode ser um tio, às vezes pode ser, enfim, pode ser alguém que é muito próximo. E ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com o relato da criança, né? Porque eu já vi, aliás, pessoas próximas contando de que só porque, com um caso que eu e o Vitor falamos de um vídeo, nem sei qual vídeo foi, que tinha aquele negócio, será que tinha abuso, será que não tinha? Os vídeos do vídeo você pensa essas coisas, né? Eu não sei exatamente qual que foi, eu não lembro o nome. Só coisa boa, só coisa boa. Mas era aquele caso de que... Coisa leve. Supostamente, não posso afirmar nada. Pois é, a criança estava chorando ao ver o pai. Cara, não tem como a gente falar nada, pode ser várias coisas, vários motivos pelo pai. Sim. Ela tá chorando ao ver o pai, tá chorando ao ver o tio. Você tem, eu vou contar uma história, como que é complicado. Que eu até pensei em contar no nosso vídeo, Vitor, acabei não contando. Que, aliás, até o Túlio participou, que foi o seguinte. Não tem a ver com abuso, não, certo? Tem a ver com criança. Um amigo meu, um grande amigo meu, tem uma afilhada. E a filha agora com a afilhada dele e tal. Na época, tinha 2 anos de idade. Aí um dia a gente foi lá. Aí a gente brincou com ela, pegou bola, não sei o quê. Aí ele perguntou pra ela, você gosta mais de quem? De mim, que era ele, eu, Rodrigo, ou do tio Beto? Ah, o tio Beto é mais legal. Aí, beleza, ele ficou assim, ó, tá fudido. Cara, ele falou com ela, no aniversário dela, que se eu chegasse no aniversário dela, que eu ia fazer xixi no pátio do aniversário dela. Aí ele falou assim, é brincadeira entre a gente, nada a ver, não é uma questão perigosa. Cara, só pra te contar o que aconteceu. Eu entrei na festa, ela começou a ficar desesperada. E começou a chorar. Ah, meu Deus do céu! Ele vai mijar aqui, vai fazer xixi aqui na festa. Você vê como que a mente da criança é, cara. A mente da criança é uma mente muito complicada, entendeu? É uma mente confusa. Se você não tiver um ambiente que você consegue conversar de forma
aberta sobre o tema e ficar só nesses sinais, porque os sinais são importantes se existe conversa. Se existe conversa. Eles são, muitas vezes, pistas investigativas, mas não são pistas conclusivas. Não tem nada de linguagem corporal, de comportamento, que é conclusivo. Cara, pra você ter uma ideia, na psicologia não tem teste que é conclusivo. Não tem teste, por exemplo, se você vai fazer um teste, pegar uma escala de Beck de depressão, você pega uma escala de Beck, cara, de depressão, ela não é conclusiva. Não é conclusiva. Tudo tem que analisar o contexto, várias variáveis e tal. E para a galera que está preocupada com esse tema, é sempre a visão mais ampla, né? Tem que saber essa questão toda. Sim. Ô, Alberto, teve uma pergunta aqui que foi bem interessante. A pessoa falou assim, se pornografia pode influenciar nesse tipo de comportamento? Sei lá, do cara ser pedófilo. Vou falar de pornografia. Na criança ou no abusador? Cara, a pergunta foi literalmente assim, se pode influenciar nesse comportamento. Eu seja abusador. Vou falar aqui de pornografia. Inclusive, aproveitar e fazer um jabá, que eu tô com um canal novo, que chama Como a Mente Funciona, que tem 7 vídeos sobre neurociência de pornografia. Ah, ufa! Não, 7 vídeos. Achei que ia ser um canal no Xvideos, cara, do jeito que você falou. Não. Pois é o Medo tá fudendo. E que eu coloco vários pequenos documentários com temas de neurociência, educação. E tem alguns de pornografia. Tem alguns achados de neurociência envolvendo pornografia que são bem complicados. Por exemplo, existe... Por que a pornografia... Não vou falar que leva alguém a ser abusador, mas pode dar vários danos. É uma questão que na psicologia a gente chama de superestímulo. Não tem a ver com masturbação, tem a ver com uma coisa chamada superestímulo. O que é superestímulo? A gente tem uma capacidade de ter prazer para várias coisas na vida. A gratificação que acontece na pornografia é tanto acesso à pornografia que existe um superestímulo e nosso cérebro não consegue lidar com tanto estímulo assim. É só pensar, por exemplo, na época lá do Nicolas, para o menino ver uma mulher pelada, cara, se ele tivesse 11 anos de idade, era uma aventura, cara. É uma aventura para ele ver uma mulher pelada. O que ele me usou como exemplo para citar uma coisa do passado? Peraí, você tem que contextualizar, porque quem vê o Nicolas acha que ele tem, tipo, 30 anos de idade, tá? Você tem que contextualizar que ele tem 55. Não parece. Você não explica, galera, não entende. Você é mais velho que eu. Eu sou, não. Eu tô com 32. Eu tô com 41. Mas eu acho que o Nicolas tem 42. Aí, ganhou. Você tá com quanto? Não, tem 41. 41. Mentira, ele não foi direita. Mentira. Mas quando as eu tenho 40, eu sou de 81. Na nossa época, cara, a gente tinha 10 anos de idade, sim, 11 anos de idade, o acesso a qualquer coisa erótica era muito escasso. E assim tem sido com a humanidade. Porque tem que ser escasso mesmo, porque pode gerar tolerância. Aí o consumo do superestímulo pode fazer a pessoa não ter mais prazer sexual com o normal e pode ter, inclusive, levar a pessoa a só ter prazer com fetiches bizarros. Então a pessoa pode desenvolver fetichismo bizarro, cara, e só ter prazer vendo aquelas surubas mais loucas, aqueles negócios que envolvem animais. Eu não vou falar de abuso infantil, porque a gente não tem evidência para falar disso. Mas que a pornografia pode causar problemas graves, e principalmente problemas comportamentais graves, impotência sexual, pode sim. E não tem a ver com masturbação. Então você aí, ó, que estava preocupado, não, o problema não é masturbação, não. O problema é a estimulação visual e o excesso de estímulos. E aí fica o jabá, se você quiser saber sobre a neurociência da pornografia, como a mente funciona, que o vídeo hoje foi sobre NoFap, vídeo aí pro Nicolas. Será que esse movimento de NoFap é neurocientífico? Pronto, já ficou a dica aí para quem quiser assistir. Mas então a questão da pornografia, a questão é o superestímulo, na verdade. Tá. Pessoal, e o que a gente pode falar agora falando do agressor? Como que vocês enxergam aí a mentalidade do agressor, a forma que ele opera, se o agressor ele é manipulador, né? Como que vocês veem isso daí? Eu vou falar uma coisa rápida aqui de psicologia disso, é que nem todo pedófilo é abusador e nem todo abusador é pedófilo. Sim. Pedofilia é sim doença, mas aguenta aí que eu vou explicar por quê. Certo? Existem, inclusive, vários estudos neurocientíficos sobre isso,
que é o seguinte: algumas pessoas têm no cérebro a ativação do chamado núcleo accumbens, que é a região de prazer do cérebro, apenas ao ser exposta por fotos de criança. Inclusive, tem pesquisa nos Estados Unidos, cara, fazer pesquisa com pedófilo é dureza, né? E aí tem pesquisa que envolve o seguinte: coloca foto, nem é foto de criança sem roupa, não. Coloca foto de criança normal com os pais. Coloca foto de criança. A região do núcleo accumbens relacionada ao prazer é disparada. E aí o que acontece? Perceberam que, na verdade, nem todo cara que está nessa condição biológica é realmente abusador, e vários deles se voluntariam para castração química. Vários se voluntariam para castração química. Inclusive, nos Estados, no Canadá, tem vários casos, é super comum. Agora, nem todo abusador de criança vai ter essa característica biológica. E eu não estou dizendo que ela justifica também, não, porque não justifica nada, Sim. não. Eu estou querendo dizer que a gente tem essa ideia de que todo abusador tem essa questão da pedofilia. Muitos deles muitos que não são pedófilos e são abusadores de criança, foram abusados na infância também, surgiram em ambiente fragilizado. Alguns têm o transtorno da personalidade antissocial, que é uma das coisas mais complicadas que existem, que é a chamada psicopatia, né, que é o termo leigo para falar desse transtorno. Cara, e com psicopata, não tem o que fazer. Infelizmente, psicopata não tem muito o que fazer. E isso é um problema sério. Isso é um problema sério. Aí, agora, a pessoa, quando eu falo que pedofilia é doença, as pessoas não entendem o que eu disse. É que, na verdade, você está colocando como uma condição no qual o cara pode escolher não praticar aquilo. Exatamente. Só que não quer dizer que, pelo fato dele praticar, é uma condição biológica obrigatoriamente também, né? Então, vai muito de contexto. Eu entendi o que você quis dizer. Realmente, de fato, faz todo sentido. Não, são duas questões. A pedofilia é uma doença. Ela não. Agora, ela pode ocasionar dois crimes: o estupro de vulnerável ou um abuso sexual de um menor. São questões distintas. Ela pode ou não vir associada a um crime. E o crime pode ou não estar associado à doença. Sim, sim. A pedofilia. Cara, esquizofrenia pode fazer alguém matar também. Entendeu? Os transtornos mentais são complicados. Sim. São duas questões ali. Existem os dois. Entendeu? Quando você fala isso daí, você já virou um defensor de pedófilo. Já foi cancelado. Exatamente. É que a comunidade, quando a gente se posiciona como cientista e a comunidade científica entende que falar que é uma condição biológica não está querendo defender o cara e dando um pretexto para que ele pratique aquilo, o jogo muda. É um game changer. Exato. Porque a gente está falando de condição, a gente está falando de ciência, tá? Agora, o cara escolhe, aí já entra uma ética, moral, entre uma série de outras discussões, mas ficou pautado. Legal isso aí. É bem legal elucidar. Até porque o que vai definir, assim como a orientação sexual, o que vai definir é por quem ele sente desejo. É o desejo dele que vai nortear isso, não o que ele pratica. Ele pode sentir desejo e nunca chega a praticar porque vive num ambiente controlado ou porque optou por uma castração química. Sim. Assim como tem homossexuais que viveram com pessoas do sexo oposto a vida toda, inibindo o seu desejo e por aí vai. E tem do ponto de vista do... Tem um dilema, só para colocar mais lenha na fogueira aí, depois eu deixo vocês se matarem, que acontece no Japão. Tem um dilema. Bom que ele foi começar a falar e cortou. Fala de novo, Alberto. Cortou, derrubaram. Cortou meu? Denunciaram. Cortou. Vou falar de novo. Tem uma polêmica, é uma questão ética que eu não sei responder, eu não faço ideia, envolvendo abuso infantil, que é o seguinte: estavam surgindo no Japão bonecos e bonecas em formato de criança, sex dolls, para um pedófilo usar. Estavam começando a surgir evidências de que elas poderiam diminuir o ato de pedofilia e o abuso. Agora, isso é ético? Eu não sei dizer. Aí eu já não sei dizer. E pior que o resultado nós só vamos ter se testar. Vai ter que colocar, vai ter que pegar os pedófilos grupo controle,
com boneco fake, Vitão, com boneco Vitão, e qual de a látex, solução? com boneco de espuma e ver o resultado. Vitão, Fazer qual um a duplo solução pro cara cego. que pratica? Qual a solução pro cara que pratica pedofilia, na sua visão? Na minha visão, Cara, essa pergunta é muito complicada, cara. Pelo amor de Deus. Sacanagem essa A pergunta. solução é O cara na broderagem. Não, cara, se a pessoa comete um crime, ela deve ser julgada, pronto, não tem mimimi pra falar nada sobre isso. Se a pessoa cometeu um crime, se ela colocou em risco a vida de outras pessoas, ou prejudicou, ela deve ser julgada e pagar pela sentença que for ali, claro. sentenciada e boa, não tem muito o que falar. Falando agora do agressor, né, o Alberto jogou essa bomba pra gente resolver, e eu tô aqui fazendo uma manobra evasiva, que eu não quero bomba no meu colo. O que eu vejo muito no agressor, e isso pegando com base ali, eu não lembro agora qual foi o... Não, lembrei. Foi no Dangerous Personalities do Navarro, quando ele fala de predadores sexuais. O que acontece? Ele fala muito sobre a aproximação de um predador, né? O predador sexual, aquele cara que caça faz tempo, né? No livro também de Gold State Killer, né? O cara que ele era um estuprador em série no estado de Ouro dos Estados Unidos, né? Na Califórnia. Qual é o modus operandi dessa galera? Não dá pra falar em regra, mas assim, o que geralmente eles fazem? Eles tentam uma aproximação emocional. Como o Nicolas falou, não vai ser um cara de fora que vai chegar para sua casa, arrancar seu filho e boa. Geralmente esse cara já é conhecido da família, é um amigo do pai, da criança, é um tio, é um primo, é um parente. Então, assim, o que eu acho que é relevante para falar assim, como eu identifico um abusador? Um monte de gente mandou aqui a pergunta anônima. Como identificar um abusador? Né? Não existe o sinal universal do abusador, tá? Não existe em linguagem corporal isso. Eu sei que tem gente que defende a ideia de que existe o perfil do abusador pela forma do corpo. Isso não existe relevância científica para falar disso. Mas o que a gente identifica? Comportamentos manipuladores. Quando a pessoa tenta uma aproximação muito brusca, você deve ficar atento. Por que o cara que é porteiro da escola do meu filho, todo dia o cara tá querendo se aproximar de mim, o cara pergunta do meu filho, o cara passa a mão no meu filho. E outra, presta atenção na região que tá passando a mão da criança, né? Como o Nicolas falou da camiseta lá, tem regiões do corpo que tanto adulto quanto criança são regiões erógenas do corpo, né? Que você não deve tocar. Por exemplo, um adulto em contexto algum, um desconhecido, e ainda algumas pessoas articulam que nem uma pessoa da família, deveria tocar no glúteo de uma criança, por exemplo. Entendeu? Então você vê um comportamento que ele é totalmente esquisito, você deve ficar atento, mas no geral acho que a pessoa que vai, um abusador, ele vai querer criar uma imagem familiar para a família da criança, né? Ele não vai querer chegar do nada e abusar a criança, a não ser que seja um contexto muito, muito favorável mesmo, assim, que só tem a criança e o cara, assim, é o mundo ideal, que ocorre 1% das vezes, né? A gente sabe que a maioria não é assim, mas então no geral é um cara que quer uma aproximação forçada, é um cara que tá tendo ali sinais comportamentais de superioridade, então é aquela pessoa. Isso pegando até com base o próprio Laerte Orpinelli, né, o Monstro das Crianças, o Emasculador das Crianças lá do Maranhão, o Francisco Chagas, né, o Chico Vidraceiro também, outro serial killer de crianças do interior de São Paulo. Esses caras, eles têm um comportamento muito autoritário. Então é o cara que chega, ele puxa amizade com o pai da criança, ele fala assim, não, eu vou dar um presente pro seu filho. Não, eu vou dar um presente pro seu filho. E ele faz a criança pegar o presente e mostrar pro pai. Então é um cara insistente, né? Assim, é uma pessoa, porque pode ser mulher também, né? Tem casos aí na história de mulheres que abusaram de crianças. Embora seja em menor frequência, né? A maioria são homens. Inclusive a maioria dos abusados também são homens, né? Meninos, abuso sexual infantil. Então é um cara que força, é aquele cara que quer uma aproximação forçada, geralmente, pegando com base as pesquisas do Joey Navarro. O que ele chama de predador sexual, é o cara que ele sempre se coloca no contexto para a criança de confiança. Então assim, você precisa entregar algo pro seu filho na escola. Não estou dizendo que o porteiro é pedófilo, tá? Mas vamos assim, qual seria o mundo ideal para esse cara? Ele se colocar entre você e o seu filho. Não, eu entrego pro seu filho. E aí ele começa a mostrar para a criança que ele é uma figura de autoridade até mesmo pelo pai da criança. Ó, seu pai queria te entregar isso, eu tô te entregando isso. Então é sempre um cara que quer colocar uma figura familiar e de autoridade na criança ali. Fala aí, pessoal. Ele usa validação, né, cara? Assim, o seu pai está validando, você está perto de mim, confiar em mim, etc e tal. Caramba. Caneca legal. Vitor, eu acho que esse dado de que a maioria dos abusos são praticados com meninos
tem que ver até que idade é isso. Eu acho que já houve uma revisão em relação a isso, porque o que acontece é que isso é identificado quando é um homem abusando de um menino de 11, 12 anos. Isso costuma chamar atenção por ter uma relação homossexual ali, entendeu? Isso é visto como abuso. Agora, quando é um homem abusando de uma menina de 11, 12 anos, 13, muitas vezes isso passa como um relacionamento normal, como uma pegada de balada na periferia. Isso não entra em estatística de abuso. Tá. Entendeu? Então, acho que isso daí vale uma revisão. Acho que já foi revisado esse assunto aí. Bom saber. Eu lembro que tinha essa informação que a maioria dos abusos eram de meninos. Talvez infantil, abaixo de 10, 9 anos, pode até ser. Agora, o que tem de caso que, até 10 anos atrás, isso nem aparecia como abuso. Sim. Meninas de 11, 12 anos. Na verdade, porque, por exemplo, em alguns países do Oriente Médio não é abuso. Um cara de 40 casar com uma menina de 12, sabe? Não é abuso. No Brasil, até 14, existe um problema. Não só abuso, é estupro de vulnerável. Existe um problema da questão que a questão penal, ela também é cultural. E a questão de abuso, sim, ela também é cultural. E isso é um problema também. Sim, não tem um limite, uma linha ali que você passa, né? Mas tem que estabelecer uma juridicamente. Não, sim, pois é. E no Brasil é estabelecido. Tem certas regiões da Tailândia que é natural o tio fazer a iniciação sexual da sobrinha assim que ela menstrua. Tipo, vai fora. É absurdo, claro que é absurdo. Só que naquele contexto lá, isso não é visto como algo errado. Isso é muito complicado de a gente ver. Se a gente pega os países orientais, frequentemente tem casamento de cara de 60 anos de idade com a menina de 10. Sim, como... E agora aqui a gente fica mais fácil falar do que é crime no Brasil. Igual o Nicolas falou. Aqui é crime, é 14 anos, é o limite pronto. Sabe? Sim. É uma questão complicada. Agora, uma pessoa perguntou um negócio, só para poder não perder a pergunta, é sobre como distinguir quem é doente de quem é criminoso. Ô, gente, mesmo que o cara é doente, se ele abusou, ele é criminoso, acabou. Crime é crime. Não são excludentes. Não importa a motivação, crime é crime. Não importa. Não importa. O ponto é que essa distinção só vai poder ser feita dentro de um laboratório, usando PET scan, usando ressonância magnética funcional. Isso só vai acontecer em fins de pesquisa. Agora, o ponto é que... Mas tem uma relevância no... Você vai abusar, cara, e abusou, o cara perdeu. Assim como tem gente que não tem maturidade neuronal do córtex pré-frontal e vira assassino impulsivo. Tem, ué. A gente tem que tomar um cuidado. Mas essa questão... Só para terminar aqui... Pode ser importante? A gente tem uma coisa que é complicada também, que é o chamado psycho-legal erro. É que a gente começar a culpar o cérebro das pessoas para inocentar pessoas. Não, cara, porque o cérebro é as pessoas, entendeu? Então a gente não pode usar isso como excusa. O ponto é a gente entender o que é a motivação para a gente poder, inclusive, saber intervenções. Pronto, minha participação. Não, mas eu ia falar, ainda pegando o gancho com o que o colega falou anteriormente, é importante definir se a pessoa tem uma doença, porque, beleza, ela foi presa, pegamos, só que ela vai sair em algum momento. E essa pessoa precisa, junto com essa punição que ela tem que ter um tratamento. Para que seja seguro que essa pessoa se inserir na sociedade de novo. Para que diminua a chance dela reincidir no crime. Então, em paralelo com a punição, tem que ter um tratamento. Porque essa pessoa, na lei brasileira, mais cedo ou mais tarde, e no Brasil não vai ser muito mais tarde, ela vai sair e ela vai voltar para a sociedade. Se for ignorar o fato de que ela tem uma doença, provavelmente ela vai cometer o mesmo crime novamente. Sim. Foi feita uma pergunta aqui, o seguinte, ó. No caso, a pena é diferente para quem é doente? Acho que tem que chamar o Túlio para responder isso aí, né? Não, pode acontecer, né? Pode ser um atenuante. Sim. Deixa eu pegar um gancho no que o Alberto falou, então. Manda bronca. Ou não, que era uma coisa que eu acho onde eu posso mais contribuir. O Alberto falou da importância da educação sexual, e de fato é importante, porque
sem educação sexual, muitas crianças não sabem nem que estão sendo abusadas. Uhum. Só que não podemos esquecer que quem inibe a educação sexual no Brasil, via de regra, são movimentos religiosos, e é um dos ambientes onde mais ocorrem abusos. Dentro de ambiente religioso é onde mais ocorre abuso. Pô, mas vocês vêm aqui ferrar minha live, hein? Pelo amor de Deus. Eu chamo os caras na broderagem, os caras já quitam metade dos meus seguidores aqui. Isso que a gente nem começou a mostrar. Em defesa, eu não acredito. Isso que a gente nem começou a mostrar a arma ainda. Nossa, não. Tá Agora, bom, segue. Eu não acredito que... Eu vou Tá defender bom. o Nicolas. Tá? Pode falar. Vou defender o Nicolas, porque ontem eu tive uma batalha religiosa e espiritual. O meu canal foi invadido, igual o do Blabalogia, foi hackeado, simultaneamente ao da TV Record. Aí, qual foi o canal que foi salvo? O meu, logicamente. Da TV Record foi excluído. Em homenagem ao Nicolas. Nossa. Cara. Mas calma. Continua lá. Em defesa dos religiosos, eu não acredito que pessoas religiosas ou líderes religiosos tenham maior tendência a cometer abusos. O que acontece é que algumas áreas favorecem a atuação de um abusador. Certo? Eu gravei uns bons anos atrás, sei lá, uns 8 anos atrás, uma pegadinha que eu estava vestido de padre. E aí, na hora do almoço, então, eu fui almoçar, eu fui no mercado, tudo, vestido de padre. Cara, vocês não sabem a autoridade que dá você estar vestindo uma batina. Deixa você passar na frente, entrega melhor para você. Claro que isso é uma evidência anedótica minha, mas isso mostra como você, por ser um líder religioso, já passa uma impressão de aprovação. Uhum. Uma pesquisa recente mostra que, não é tão recente, mas que 84% dos brasileiros não votariam em um ateu. Ou seja, religião é uma característica de aprovação social. Principalmente, ser líder religioso, principalmente no estado mais ainda, que não é laico, né? Principalmente num país como... Pois é. Só pra ser líder religioso, mais ainda. Estou perguntando quais dados que a gente tem aqui para falar que tem muito abuso, mais abuso em ambiente religioso. Eu não tenho esse dado de mais abuso em lugar religioso. Mas a gente tem um dado que a Igreja Católica, com a ajuda do João Paulo II, quis simplesmente apagar do mapa centenas de abusos sexuais que aconteceram por padres. Padres, eu não sei o nome do filme, estou aqui fazendo advocacia pro Nicolas. Spotlight. Coloca as mil do João de Deus aí. Não é o Spotlight. 1000 vítimas do João de Deus. Você tá falando o filme? Com o Tom Hanks, que foi recomendado ao Oscar. Spotlight, Segredos Revelados, se eu não me engano. Acho que ganhou o Oscar de melhor roteiro na época. Mas o que acontece? Olha lá. Se um adulto de, sei lá, 40 anos leva seu filho de 10 para jogar videogame na casa dele por 4 horas todo dia, se você não for um total imbecil, você vai estranhar. Né? Agora, se um pastor leva sua filha de 13 anos para casa dele para uma unção especial, você acha normal. E aliado a isso, vem a quase certeza da impunidade. Porque se seu filho chega e fala que o porteiro tocou nele de um jeito estranho, você vai com pau e pedra em cima do porteiro. Agora, se ele fala que foi o pastor, cala a boca, menino, ele é um homem de Deus. Você não pode falar isso. Então, além de ter a facilidade de se aproximar, ainda tem a quase certeza da impunidade. Vide que João de Deus é defendido até hoje por uma legião. É só ver os comentários dos meus vídeos. Já vou passar a bola. E aliado a isso, ainda vem onde é a minha especialidade, o elemento sobrenatural, que valida qualquer absurdo. Há coisa de 2 semanas ou um mês atrás, um médium foi preso porque ele incorporava, supostamente, um espírito de um anjo. E o que esse anjo ordenava é que ele tivesse relação com as garotas, muitas menores de idade, para curá-las. Isso se perpetuou por muito tempo, sem que ninguém denunciasse. O elemento sobrenatural validava uma coisa que, em outra situação, seria percebida como absurdo. Pronto, acho que é isso. Não, aí você pega uma bola dessa e passa pra gente agora, a batata pelando, né? Eu acho que, assim, tudo que foi falado, amarrando tudo, vai pro comecinho da conversa, pra prevenção. Porque, assim, se a prevenção tá bem batida,
né? O Diego acho que vai concordar comigo nesse ponto. Se você fez uma boa prevenção em casa, a pessoa pode ir para qualquer contexto, né? Para qualquer cenário, para a igreja, para a escola, para o shopping, que ela já tem aqui na mentalidade dela rodando aqueles sinais quentes, né? Opa, eu tô na igreja, eu tô aqui louvando, felizão. O pastor pediu para eu abrir a camisa, ué, como assim? Eu tô aqui na escola, a professora tá me ensinando normal, a professora pediu para eu ir lá no banheiro com ela, opa, como assim? Então acho que voltamos para aquela estaca inicial, prevenção ainda é algo muito necessário para se conviver em qualquer cenário. Tem uma ferramenta, Vitão, que você vai saber falar muito bem, que é o ciclo Oda. Pois é. Né? Então, o ciclo em alguns casos tem o ciclo foda-se, que é quando você já perdeu a lógica. Para explicar para o pessoal, o ciclo Oda é uma ferramenta, é um protocolo que a gente usa no meio tático de contra-inteligência, inteligência, etc. Que significa o seguinte, travou aí o de vocês? Travou sim. Agora voltou. Voltou. Então, o ciclo Oda é utilizado no meio operacional, tático, de inteligência, que a sigla é a seguinte, OODA, observar, orientar, decidir e agir. Então, o que é isso? O que o Vitor falou ali, você fica ligado quando você está com o modo de prevenção, o sinal amarelo, o alerta ali está começando a funcionar, você fica ali, você observa tudo, vê os sinais, você se orienta o que você faria, você decide qual é a estratégia e depois você age. Então, se você tem um protocolo para as coisas, sendo prático, se você tem um protocolo de prevenção, você consegue fazer as coisas virarem ao seu favor. Então, o negócio não dar chance para o azar, cara. Você sabe que o ambiente é propício para que isso aconteça. Tem que observar, se estão levando seu filho, como o Nioro falou, estão levando seu filho para jogar videogame, estão cuidando dele durante muito tempo. O que está acontecendo? É você que não está tendo condição de gerenciar essa situação? É você que está sendo realmente desleixado e fazendo com que aquela situação aconteça? Ou você não está acreditando que o pior pode acontecer? Então, a gente tem um exemplo recente. Desculpa aí, Diegão, desculpa aí, cara. Não, manda ver. Tem um exemplo recente, né, cara? O menino caso Henri Borel, né? A mãe ouvia da babá, meio mundo falando que o padrasto arrebentava o menino na porrada, né? Mas enfim. Assim, o sinal tem... O homem de Deus, Jairinho, o homem de Deus, Jairinho, se elegeu com votos evangélicos, foi contra investigar o Crivella. Vitão, depois dessa, nunca mais vou ser pastor na vida. Ô, pessoal, vocês estão gostando aí? Deixa eu ver quantos xingamentos nós estamos recebendo aqui nos comentários. Já vão sugerindo aí, manda direct pra gente, sugerindo o tema da semana que vem. Gostei pra caramba de fazer isso aqui, cara. É muito catártico vir aqui falar umas coisas. Pra fechar, o que a gente fala então? Dicas para quem tá em casa e teme pela vida do filho. A gente já falou muita coisa, mas assim, cada um aí amarra o que acha de mais válido para quem é pai, para quem é tio, irmão, para quem teme pela vida de uma criança. Vamos lá. Quem começa? Diálogo e ceticismo. E principalmente criar um ambiente que a criança fique confortável para falar sobre qualquer assunto. E ensinar. Ensinar a criança. Ceticismo não tem essa... esse aqui parece ser honesto. Não, esse cara é médico. Não. O protocolo tem que ser o mesmo para todo mundo. Se é estranho o porteiro fazendo, é estranho o médico, é estranho o João de Deus, entendeu? O protocolo. Eu não deixo meu filho numa situação que eu não deixo com o porteiro da escola, com o faxineiro, eu não deixo com o pastor, eu não deixo com o curandeiro, e por aí vai. Eu não deixo com o professor, entendeu? Ninguém é blindado, ninguém tem selo na testa. Esse cara não é pedófilo, não tem. Então, qualquer. Eu acho que é o que a gente falou, assim, é a conscientização. E aí você vai trabalhar o software. O software é o quê? O cérebro mesmo. Porque se não houver a prevenção, cara, não tem como você se prevenir, né? E se você não prevenir, você vai ter que remediar. A verdade é essa, é o que a gente não quer. Então, a prevenção vem através das ferramentas que o Neuro colocou aí, ó. Diálogo, é você observar, não dar chance pro azar, porque senão depois você vai ter que resolver uma situação que, no campo físico, pode ser até reversível, né? Se afasta a criança do abusador, o abusador vai preso, no melhor dos cenários, parará. Mas e no campo psicológico? Aí o Alberto sabe falar muito bem também, né? E aí, os danos, às vezes,
né, vão ser irreparáveis, né, e vai ser trauma para uma vida toda. Então, é aquela coisa, eu prefiro pecar pelo excesso da prevenção, ficar atento ao que meus filhos estão olhando, até mesmo, até para estranhos, né, que não é a maioria dos abusos que a gente sabe, mas em redes sociais, não deixar o filho usar o computador de maneira deliberada e uma série de coisas sem supervisão, né? Eu acho que a gente tem que sempre ficar atento a isso aí. Aproveitando aí a ordem, existe hoje uma vontade dos pais em terceirizar a educação dos filhos, e isso inclui dar informações que podem evitar abusos. Pra você ter uma ideia, o ser humano, o cérebro dele não fica maduro. Pra você ter uma ideia, o córtex vai se amadurecer depois dos 20 anos de idade. Por isso que os adolescentes que estão nos assistindo fazem tanta merda. Fazem, porque é impulsivo pra caramba, enfim, vai agir lá de acordo com o que estiver acontecendo. Aí o que acontece? A criança dos 0 anos até os 11, cara, é muito dependente. É muito dependente. E hoje, ao mesmo tempo, né, que eu acho importante a escola falar de educação sexual, os pais também falar de educação sexual, existe um movimento dos pais, frequentemente, de pensar o seguinte: tô pagando mensalidade, não tô falando em termos de pandemia, não, que pandemia é um negócio, enfim, fora da curva, né? Mas os pais acham que por estar pagando a faculdade, a mensalidade da escola, que não tem que olhar dever de casa da criança, que não tem que estar brincando com a criança. Cara, se você não ficar acompanhando seu filho ou sua filha, ela não vai nem ter liberdade de falar alguma coisa. Às vezes tem criança que tem mais liberdade para contar um problema para ti, pro tio, que para os pais, entendeu? Então, essa questão que o Nicolas comentou, né, do diálogo, da importância da educação sexual, entender o que é educação sexual, entender o que pode tocar, o que não pode tocar, ficar próximo da criança, ver alterações comportamentais muito abruptas, muito estranhas. A criança começa a ficar reclusa. É muito comum criança abusada começar a ter o que a gente chama de sintomas negativos. Ela começa a ter embotamento afetivo, ela para de interagir, ela se isola socialmente. O pai que está mais presente, a mãe que está mais presente, vão ter mais condições de observar isso. Agora, se ficar, cara, terceirizando isso... Teve uma vez, há muito tempo atrás, eu dava aula de matemática. Eu dava aula particular de matemática. Aí tinha uma menina que eu dava aula. Aí eu tive que falar com o pai: olha, ela tem dificuldade. Você vai ter que fazer dever de casa com ela. Porque senão, ela ainda não chegou no... Ela não saiu do pensamento concreto. Ela tinha dificuldade com o troco e tal. O cara ficou puto de eu falar que ele tinha que fazer o dever de casa com a filha. Ele achou absurdo. Eu pago escola. Então, pode parecer que é só o dever de casa. Não, cara, não é só o dever de casa. É a relação, é o vínculo, é a confiança. Se você terceiriza tudo, não tem nem como falar de abuso sexual, cara. Não tem como. Então, essa questão do diálogo e da educação é muito importante. Sim. E para amarrar tudo que foi falado, é aquele ponto ali, né? Observar todo mundo, né? Como a gente bem falou aqui, o Nicolas falou também, o que é estranho para o médico, para o porteiro, para o pastor, para o tio, para aquele primo mais velho que vem e quer tocar na criança de um jeito diferente. Tem que colocar essa consciência para geral e ficar muito atento à alteração do comportamento da criança. E se você não tem a convivência com a criança, como o Alberto falou, você não vai observar essa quebra do comportamento, que é extremamente necessário. Ficar atento para a quebra do comportamento, mas priorizar por uma consciência prévia, pela prevenção. Como o Diego falou do ciclo Oda, é imputar na cabeça da criança ideias do que pode e do que não pode. Então, conversar muito com a criança, passar tempo com ela e ficar atento para quebras de comportamento. Às vezes a criança não sofreu um abuso, mas ela está achando estranho algo que estão propondo para ela na escolinha, na igreja, numa festa de família. E aí você fala: por que você está com essa cara cabisbaixa quando a gente vai para casa do fulano? Aí a criança vai começar a conversar com você. Então acho que é isso, pessoal. Um sinal que costumam sempre mencionar é quando a criança, do nada, começa a ter brincadeiras sexuais ou falar coisas eróticas. Sim. Esse sinal sempre é mencionado em casa. A criança nunca falou nada, nunca teve esse lado, de repente começa a fazer brincadeira erótica, começa a fazer coisas hipersexualizadas. Isso vale como sinal. Mas, claro, nenhum sinal é definitivo, tem que prestar atenção no conjunto.
Aí, pessoal. Aí. Vocês querem concluir com mais alguma coisa? Vou falar uma coisa aqui. Eu queria justificar a minha comunicação não verbal. Eu estava rindo porque meu gato não sabia se ficava lá fora ou dentro, certo? Então, tá vendo? Tem que saber o contexto. Uma live sobre abuso sexual infantil, o senhor dando risada é algo minimamente preocupante. Cara, ele não decide se fica lá fora ou aqui dentro. Não decide. Se é por causa do gato, tá perdoado. Se é por causa do gato, tá perdoado. Agora, os melhores seres. Quem quiser saber, então, sobre como a mente funciona, o meu canal no YouTube novo. Isso aí. Façam aí o jabá de vocês também, para quem vai acompanhar vocês aí, Diego Collector, Neuromágico. O meu tá youtube.com/Diego Collector. No perfil também a gente dá muitas dicas de segurança física, prática, a parte de mentalidade também, explicando software, hardware, enfim, é isso aí, só seguir lá. É isso aí. Mas se for do seu gato, a minha cachorra apareceu para dar tchau. O que é isso? É a Alfa. Ué, o que é isso? Alfinha. Nossa. O meu é o Neuromágico em qualquer rede social também, exceto Twitter. Eu tô lá, mas não tenho saco. Mas no YouTube, Neuromágico, meu canal, eu falo basicamente sobre charlatões, principalmente os charlatões do paranormal, do sobrenatural. Hoje entrou um vídeo que deu muito trabalho, que foi o primeiro Neurodoc, que tem 1 hora de duração. São 20 explicações científicas para fenômenos sobrenaturais, paranormais ou espirituais. É isso aqui de artigo citado lá. Então, vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Fica aí o convite para vocês assistirem o canal dos convidados aí. Mandem direct de qual tema vocês querem ver. Se tudo der certo, semana que vem a gente retoma aqui os 4 Cavaleiros do Apocalipse. Beleza? Fechado. Valeu, pessoal. Obrigadão por vocês terem participado também. Boa noite para todo mundo aí. Valeu. Valeu. Falou. Falou.